Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Martinez e esse é o meu terceiro vídeo que eu tô gravando mostrando para vocês um pouquinho de toda a organização que eu faço, como que eu faço meus projetos, os meus planners. E hoje eu queria trazer uma parte também muito importante e que eu queria compartilhar com vocês como que eu faço o meu devocional, os meus estudos. E hoje eu quero falar um pouquinho de como eu dividi a minha Bíblia, como eu organizei a divisão da minha Bíblia, né? Essa Bíblia é nova, eu comprei ela agora, nessa semana. Ela é linda, linda, eu tô apaixonada por ela. Por que que eu quis comprar essa Bíblia agora? Eu já tinha uma, deixa eu pegar para vocês para mostrar. Eu já uso uma há alguns anos. Eu tava usando essa daqui, ela já tá até toda sujinha, riscadinha, enfim. A gente coloca a capinha nela, mas não tem jeito, né? É de manusear mesmo. Então, eu já tinha essa, que eu gosto muito, eu amo essa Bíblia. E aí eu ia fazendo as minhas anotações nela. Então, os meus estudos, ó, eu ia fazendo com post-its, eu ia marcando, escrevendo, fazendo os meus comentários. E aí, olha essa, eu amo, amo, amo. Aí eu ia colocando tudo que eu vou achando importante, todas as considerações que eu vou fazendo, algumas reflexões, alguma coisa que Deus falou comigo, que Deus me mostrou alguma coisa ali, eu vou tudo escrevendo, eu vou colocando post-it, riscando, pintando, eu gosto. Esse é o jeito que eu me organizo, que eu entendo e que a palavra faz mais sentido para mim. Tem pessoas que não gostam de riscar a Bíblia, eu respeito, né? Aí tem pessoas que fazem num caderninho, é uma opção, vai colocando no caderninho, vai riscando. Mas eu, no meu caso, eu gosto de manusear, eu gosto de pintar, eu gosto de colar, eu gosto de ir marcando, enfim. E aí eu vi que lá nos Estados Unidos tá uma tendência muito grande do Bible Journaling. O que que é? Rapidinho explicando para vocês, que depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês eu fazendo alguma coisa desse trabalho. Mas o que que é? Lá eles têm umas bíblias, a deles são diferentes das nossas, mas para vocês terem uma ideia, tem as escrituras no meio, então a Bíblia tá aqui no meio, e nas laterais tem esses espaços. Essa daqui tem as linhas, mas tem Bíblias lá fora que não tem nem a linha, tem só o espaço, porque aí aqui do lado, então nós vamos ler algum versículo daquela página. O que nós lemos aqui nessa página? Deus falou conosco através desse versículo, por exemplo, ou um versículo que a gente quer memorizar, enfim. Aí nós podemos fazer uma decoração aqui do lado. Ou você pode desenhar, ou você pode pegar papéis de scrapbook, ou adesivos, ó. Por exemplo, eu tenho esses adesivos aqui, ó, tá vendo? Você pode também colocando adesivos, então dependendo do que você for fazendo, ó, tá vendo? Você vai decorando, você vai escrevendo, enfim, são muitas opções que a gente pode fazer para ir decorando a nossa Bíblia. E é dessa forma, no meu caso, eu sou muito visual, eu gosto de coisa colorida, eu gosto de coisa bem bonitinha. Então, dessa forma, para mim faz mais sentido, eu acabo aprendendo mais. Eu acabo memorizando e guardando mais. Então, eu gosto de fazer isso e se vocês gostarem, eu quero mostrar para vocês como é que eu vou fazer depois. Então, essa é a minha Bíblia, que eu tô usando ela agora, ela é novinha. E eu quero mostrar a organização, como que eu fiz dentro dela. Então, olha lá. A Bíblia, nós sabemos que ela foi escrita por homens, mas que ela foi inspirada por Deus. Então, os homens, inspirados por Deus, escreveram os livros que estão aqui na Bíblia. E que todos foram juntos para a gente poder ter conhecimento do que Deus queria que nós soubéssemos. Tanto que nós não sabemos de tudo. Na Bíblia está escrito que nós sabemos uma parte, mas que um dia
nós saberemos todas as coisas, né? Como ele sabe. Enfim, mas hoje o que nós precisamos saber está aqui. O nosso manual de instrução está aqui. Tudo que a gente precisa saber para nossa vida familiar, para nossa vida no trabalho, enfim, tá tudo aqui o que a gente precisa saber. Então é muito importante que a gente manuseie, que a gente leia o nosso manual do fabricante mesmo, saber por que Deus nos criou, qual o nosso objetivo, qual o nosso propósito. E para a gente poder ler, tem muitas pessoas que falam, eu não consigo entender, porque é muito difícil. Então, hoje em dia, gente, já tem a nova versão internacional, que é uma versão da linguagem de hoje, que as medidas são todas transferidas para as medidas de hoje. Então, é muito mais fácil, facilitou. Só que também a gente precisa tomar o cuidado de que, porque quando a gente lê a Bíblia na nova versão, a linguagem é para os dias atuais, mas muita coisa a gente perde do texto original, do que de fato os homens inspirados por Deus escreveram. Então, eu aprendi lá na igreja que eu estou frequentando que é muito importante. Quem tiver oportunidade, tem aplicativo no celular ou comprar, tem a Bíblia do grego e do hebraico, porque então a Bíblia foi escrita, é separada em 2 grandes grupos, que tem o Antigo Testamento, então todos esses livros fazem parte do Antigo, e o Novo Testamento, todos esses livros fazem parte do Novo Testamento. E cada grupo, este grupo foi escrito em hebraico e algumas coisinhas em aramaico, e este grupo, esses livros foram escritos em grego. Então, o que eu faço? O que eu aprendi? Que quando a gente está estudando, é muito legal a gente ter o conhecimento também do original. Eu acabei comprando, porque como eu gosto de estudar e eu amo livro, eu acabei comprando, eu investi em mim, investi nesse material. Mas tem também aplicativo no celular, quem quiser baixar, enfim, tem outras formas. Mas eu comprei esse livro, ele é bem grosso, olha a grossura dele. E aí ele tem o grego aqui no meio. Eu não sei ler grego, gente. Aqui tem o grego, mas só que tem a tradução aqui do português pro português aqui do lado. Então, a hora que nós formos lendo as palavras, tem aqui o grego e aqui embaixo o que quer dizer, Deixa eu ver se eu pôr mais pertinho, se vai dar para vocês verem. Então, tem o grego escrito em cima e embaixo tá escrito em português, Tá vendo? Então, grego em cima e português embaixo. E aí, às vezes, uma palavra, quando a gente vai ler na nova versão, então, por exemplo, se repete 2 vezes testemunho, a palavra testemunho. Um exemplo, tá, gente? Só que aí, a hora que você vai ver no grego, tá escrito testemunho, só que lá para baixo não é testemunho, ele tá falando tá falando outra palavra, só que lá na nova versão, eles deixaram 2 vezes a mesma palavra. Então, é importante na hora de estudar mesmo, a gente ter a referência do grego e do hebraico. O hebraico eu ainda não tenho, eu tô namorando o livro, mas são mais volumes, não é um volume único, são 2 volumes o livro que eu vi, e aí eu tô namorando ainda não deu pra eu comprar aquele, mas o dia que der a oportunidade eu vou comprar, vou providenciar. E um outro livro que eu também uso para estudar é essa daqui, que é a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, ela é a Bíblia católica, é a Bíblia que os católicos usam mesmo. Então, a única diferença que tem da Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica, para a Bíblia protestante, que é a Bíblia evangélica, são 7 livros que estão aqui nessa Bíblia e que não entraram na Bíblia evangélica, os 7 livros. Então, a Bíblia de Jerusalém tem 7 livros a mais do que a Bíblia protestante, a Bíblia evangélica. Essa é a única diferença. Mas a Bíblia de Jerusalém, ela tem uma linguagem também que às vezes ela se assemelha mais ao grego. Então, a linguagem dela é um pouco mais fiel, não perde tanto
enquanto da nova versão a gente perde bastante com ela. Mas, para a gente poder estudar, para a gente no dia a dia, para a gente entender, a nova versão, ela supre a nossa necessidade, tá, gente? Então, eu acabo usando mesmo essa nova versão e tudo certo. Então, vamos lá. Então, tem os livros que eu estava comentando com vocês, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Quando nós vamos comprar um livro, o autor influencia muito, se a gente conhece quem escreveu aquele livro, se os outros livros foram bons. Então, a Bíblia, ela é um livro de Deus, ela foi inspirada por Deus, escrita por homens. E quando a gente também vai comprar um livro, a gente dá uma olhadinha nos capítulos, na sinopse, para ver o que vai falar, se é o assunto que a gente está interessado. Enfim, sinopse da Bíblia, gente, ela é o manual do fabricante. Nós precisamos dela para a gente poder ter uma vida social, para a gente poder ter uma vida com a família, para a gente saber o nosso papel, enfim, é o nosso manual. Essa é a sinopse da Bíblia. E os capítulos dela, na verdade, são os livros. Então, tem os livros todos, no Antigo Testamento são 39 livros, e no Novo Testamento são 29 livros. Esses livros, eles não estão organizados na ordem cronológica, então eles não estão organizados na ordem dos fatos. Existe uma outra Bíblia que está em ordem cronológica. Eu tenho também, deixa eu mostrar só a capinha para vocês verem. Que é essa daqui, ó. Então, essa daqui, ó, Bíblia de Estudo Cronológica. Então, essa sim tá na ordem em que os fatos aconteceram, ó. Até aqui em cima, tá vendo, ó? Vai falando os anos mais ou menos que estava acontecendo, ó. Tá vendo? Então, essa Bíblia é da ordem cronológica. Então, na ordem que os fatos foram acontecendo. Ela é bem legal, essa daqui também. Traz uns mapas, alguns estudos, bem bacana. Enfim, para quem gosta de estudar, eu amo estudar, eu sou apaixonada por essas coisas. Mas essa daqui, então, não está na ordem cronológica. Alguns livros estão, por exemplo, estes 5 primeiros é o Pentateuco, então são os livros da lei. Esses 5 primeiros estão na ordem dos fatos, na ordem que aconteceram. Então, o primeiro é o Gênesis, que é a criação do mundo, a criação do homem e da mulher, dos animais. Então, vem todo o Êxodo, que é a saída do povo do Egito. Então, o livro está todo em ordem cronológica. Esses primeiros, que é o Pentateuco, que são os livros da lei. Então, eu coloquei, ó, eles fazem parte de um grupo. Então, eu coloquei uma washi tape. E aqui eu fiz uma legenda da washi tape. O washi tape, gente, são uns durex, ó. Ó, tá vendo? São os durex decorados, ó. Eu tinha esses aqui em casa, e aí eu acabei usando esses mesmo que eu tenho. Então, olha lá. Aqui é o primeiro grupo, que então é o Pentateuco, que são as leis. Depois, o segundo grupo, que vai de Josué até Esther, que são os livros históricos, então vai falar sobre a história de Israel. Aqui todos esses livros falam sobre a história de Israel. Depois nós temos os livros poéticos, que são estes 3 e esses 2. Cantares, Eclesiastes, Provérbios, Salmos, são os livros poéticos, são os livros bem gostosos de ler. Depois temos os profetas maiores e temos os profetas menores. Profeta maior, gente, não é porque ele tem um grau de importância maior ou porque ele fez coisas maiores, não. Maior é simplesmente porque tem mais páginas, tá? Eles escreveram mais do que esses daqui. Então, profetas maiores e profetas menores. E este é o Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos 27 livros. E ele é dividido entre os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que está falando sobre a história de Jesus, o nascimento de Jesus. Então, essa parte aqui fala sobre o evangelho.
Depois temos o Atos dos Apóstolos, que fala sobre história, então é um livro histórico esse daqui. Depois vem as cartas paulinas, então são as cartas em geral ou as epístolas. Enfim, tem pessoas que falam cartas, epístolas, é o mesmo. Então, todas essas seriam as epístolas, as cartas. Só que eu preferi dividir porque essas primeiras são as cartas paulinas, são as que Paulo escreveu. E essas outras são cartas que outros escritores escreveram. Então, eu preferi fazer a separação, tá? E o último livro da Bíblia, que é um livro profético, que é o Apocalipse, que esse sim, esse precisa de estudo, porque esse é muito difícil de entender, de interpretar. Esse é um livro que demanda um conhecimento maior das escrituras para chegar nele e poder compreender e entender, enfim. E aí, eu fiz essa separação para na hora que eu for ler, eu saber, então eu vou ler, por exemplo, Juízes. Então eu sei que Juízes vai me contar sobre a história de Israel, porque ele tá aqui dentro da história. Eu vou ler Levítico. Levítico eu sei que é lei, tá dentro do Pentateuco, então ele vai falar sobre as leis. Eu vou ler o livro de Gálatas. Eu sei que Gálatas é uma carta que Paulo escreveu para os Gálatas. Então, eu já sei que aqui, Coríntios, Romanos, são as cartas que Paulo foi escrevendo para esse povo. Então, a hora que eu for lendo, vai fazendo um sentido maior, eu vou conseguir me organizar melhor. E para eu achar aqui na Bíblia, ó o que eu fiz. Eu coloquei, ó, todas as washi tapes aqui do lado também. Então, aqui na frente, ó, que é o Pentateuco, começa aqui com Gênesis, ó. Então, eu coloquei aqui na lateral a washi tape que eu coloquei lá na frente na legenda, ó. Então, aí na hora que eu for procurar o livro... Deixa eu pegar aqui. Então, ó, na hora que eu for procurar, então aí eu já vou saber, ó. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Pronto, esse é o Pentateuco. Então, com essa divisão aqui, facilita eu localizar os livros aqui na Bíblia. Depois, vem os livros históricos, que aí eu coloquei essa outra washi tape aqui, ó, para dividir os livros de acordo com a minha legendinha lá, tá? Eu segui a mesma legenda. Então, aí tem os livros históricos. Depois dos livros históricos, vem os livros poéticos. Aqui. Então, aí eles são até aqui. Aí chegam os profetas maiores. Então, ó, gente, pra vocês terem uma ideia, ó. Isso é um livro. Essa quantidade aqui é um livro. Aqui é um outro livro, entendeu? Então, tem bastante coisa escrita. Então, são os profetas maiores. Os menores, tem mais, tá, gente? Dos profetas maiores. E os menores, ó aqui, ó, que são com essas rosas, ó, tá vendo? Cada um é um profeta, ó que pouquinho que tem. Então, são os profetas maiores e profetas menores. Então, cada um é um profeta. Cada washi tape desse é um livro de um profeta. E aí, para dividir o Antigo do Novo Testamento, o que eu fiz? Ó, eu coloquei a washi tape para baixo, da metade para baixo. Então, eu sei que essas daqui, que estão com a Bíblia toda, são do Antigo Testamento. E essa daqui são do Novo Testamento, tá? Essa parte de baixo. Uma próxima Bíblia que eu for fazer, provavelmente, eu vou colocar da metade para cima, Antigo Testamento, e da metade para baixo, Novo Testamento. Mas essa daqui eu já tinha feito assim, e eu achei que ficou lindo, então eu deixei assim mesmo. Mas para eu diferenciar, eu coloquei o Novo Testamento só com essa parte para baixo, para facilitar na hora de eu procurar os livros. E aí ficou da mesma forma, ó, a divisão de acordo com a minha legendinha que eu coloquei na frente daqui da Bíblia no sumário. E é isso, gente. Eu vou fazendo alguns estudos, eu vou fazer alguma decoração nela.
Se vocês quiserem, eu vou trazendo e vou mostrando para vocês. Eu vou falando um pouquinho sobre isso. A gente pode ir estudando um pouquinho junto. Eu amo, e a boca fala do que o coração tá cheio, né? Então, eu gosto muito dessa parte de papelaria. Eu amo essa parte de organização. Amo o colorido. E eu também amo a palavra de Deus. Eu amo me dedicar a ela, amo servir na casa de Deus, enfim, eu gosto muito. E aí eu queria trazer um pouquinho para vocês dessa minha organização também. Espero que vocês tenham gostado, que ajude vocês também aí a organizar a Bíblia de vocês, a entender um pouquinho de como ela foi dividida. Foi muito breve, muito rápido, para não tomar muito tempo de vocês, mas se tiver alguma dúvida, vocês vão me falando, vocês vão comentando, e eu volto para ir explicando e a gente batendo um papo, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Um beijo e até a próxima!